Fala galera, quem está falando com vocês aqui é o professor Ronan e nós vamos falar aqui dos povos indígenas da América, né? Povos esses, pessoal, que de alguma forma eles impressionaram bastante o povo europeu, tá? Então, vamos falar mais precisamente dos povos astecas, maias, incas e o dos nossos indígenas, pessoal, chamados de tupis. Bom, estima-se, pessoal, que no ano que Cristóvão Colombo chega aqui na América, lá no ano de 1492, toda a América, América do Norte, América Central e América do Sul, em toda ela, havia cerca de 57 milhões e 300 mil indígenas vivendo aqui, tá? E desses povos, a gente vai começar falando aqui, pessoal, de uma certa lenda, né? A gente vai começar falando de um povo chamado de Mexica, também conhecido como povo asteca, pessoal. Ele era conhecido, vamos começar falando do mito aqui que a gente está vendo a imagem, né? Porque esse povo, pessoal, era um povo andarilho, ele era um povo nômade, ele ficava sempre à procura de novos locais para poder viver. E aí, pessoal, num belo dia, eles encontraram nada mais, nada menos do que essa imagem aí que a gente está vendo, que é a imagem de uma águia, né, com uma pata ele está sobre um cacto e com a outra ele segura e devora uma serpente. O povo asteca, pessoal, ele acreditou que aquilo era um recado, um aviso dos deuses para eles criarem ali a sua morada, virarem sedentários. Porque para eles, pessoal, a cobra, ela não era caça, ela era caçadora. Então isso impressionou bastante o povo asteca. Tá? Então esse mito traz com que, né, faz com que né, o povo asteca tenha se tornado sedentário aí nessa região, tenha criado ali a sua morada, tá, pessoal? Então ali eles fundaram a sua cidade, que é a cidade de Tenochtitlan, ok? E que se localiza hoje no sul do México. E a riqueza, pessoal, desse povo asteca vinha dos impostos que ele cobrava dos outros povos, porque o povo asteca ele vivia de guerra, então ele tinha muitos inimigos ali naquela região. Tá? Mas além de absolver, pessoal, aí, além dele conseguir esses impostos, cobrar esses impostos, ele absolvia também parte daí da cultura dos outros povos que ele dominava. Então a cultura mexicana, a cultura mexica, né, a cultura dos astecas, elas iam se moldando aí a cada povo que ele conquistava. Bom, aqui está, pessoal, a principal cidade asteca, que é a cidade de Tenochtitlan, que é a capital asteca. Hoje, pessoal, é a cidade do México, capital do México, ok? O México é muito ligado aí à tradição asteca, lembrando até que na bandeira do México tem a águia comendo serpente, desculpa, que é justamente o símbolo, né, do mito asteca. Então, pessoal, Tenochtitlan foi construída em uma ilha, no meio de um grande lago, né? Só que, na verdade, pessoal, não era apenas um grande lago ali. Naquela região, da Tenochtitlan, haviam 7 grandes lagos ali que hoje, infelizmente, não existem mais. Então, era uma região que tem muita abundância em água. Tá? Então, por isso também que acredita-se agora cientificamente que os astecas, os mexicas, tenha criado ali a sua morada, por conta da questão da água, da fartura. Tá? Então ali, pessoal, eles também ficaram conhecidos pelas construções que eles faziam, normalmente de forma piramidal. Tá? Então as praças que eles construíam eram grandes, espaçosas e bem movimentadas, principalmente no final das tardes aí. As avenidas também bem estruturadas, pavimentadas, e como a gente está vendo na imagem, a cidade toda era cortada aí por canais para você trazer a água aí para o interior e também desenvolver a questão agrícola. Bom, pessoal, quando os mexicanos, quando os mexicas, né, quando os espanhóis chegaram aqui, os mexicas, os astecas, formavam aí um império com mais de 200 mil habitantes. Pessoal, isso aí era maior do que qualquer cidade espanhola aí do século XVI, que foi o ano que eles chegaram até aqui. Tá? E aí, pessoal, por essa questão e também pela questão da hierarquização social, né, a questão do imperador, a questão dos funcionários públicos, tá, e os camponeses, a gente fala que os astecas formaram um império. Tá? Então tinha essa questão aí do imperador.
Então, no ano de 1521, pessoal, Tenochtitlan foi invadida e conquistada pelos espanhóis. Na verdade, a liderança aí de Hernán Cortés. Mas a conquista do povo asteca é tema para outra aula. Aqui, pessoal, é um esporte praticado aí pelos astecas, tá? Chamado de tátil. O tátil, pessoal, era uma espécie aí de futebol com basquete. Então, a bola só podia ser tocada aí com os joelhos ou com os quadris. E o campo, pessoal, tinha uma forma de um T maiúsculo, um T grande, tá? Um Tzão. E aí, pessoal, normalmente eles pagavam aí com a vida. Quem perdia, né, tinha que morrer. Normalmente nos esportes astecas era bem eles já apostavam a vida, né, bem rígido nesse sentido. Aqui, pessoal, nós falamos que os astecas, não falamos ainda, mas os astecas eram religiosos. Na verdade, os astecas eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Então, aqui nós temos o rei Huitzilopochtli, é mais ou menos isso, é ruim de falar o nome dele mesmo. Mas, pessoal, esse aí, ó, era o mais poderoso deus asteca, ele era considerado aí o deus sol, tá? Então, o Império Azteca foi erguido, foi construído em sua homenagem. E, pessoal, se esse Deus não estivesse satisfeito, ele iria destruir todo o universo. Então, para poder agradar os deuses, principalmente o Deus Sol, os astecas, pessoal, faziam sacrifícios humanos. E como é que era esse ritual do sacrifício humano, pessoal? Normalmente, eles arrancavam o coração da pessoa ainda pulsando para poder oferecer para os deuses. E esses rituais eram praticados no topo dessas pirâmides aí que eles construíam, como a gente viu alguns slides atrás. Bom, galera, agora falando aqui de outro povo que viveu ali próximo do Império Azteca, a gente vai falar aqui dos maias, que viveram também ali naquela região mais ao sul do México, né? Mais precisamente, pessoal, os maias viveram na América Central, onde onde hoje, né, temos alguns países ali, como, por exemplo, Honduras, Belize e Guatemala, e uma partezinha ali do sul do México, como a gente está vendo aí na imagem. Pessoal, aqui tem uma diferença. O povo maia, ao contrário do Império Aztecas, eles não formaram um império, tá? Então, o povo maia, eles viviam em aldeias independentes. Bom, os maias, pessoal, eles tinham algumas características, como por exemplo a da construção civil. Eles eram considerados aí bons construtores, tá? Eles desenvolveram uma espécie de uma liga bem eficiente, um tipo de cimento que nós temos hoje, que aí agregava muito mais aí na questão desses grandes blocos de granizo, que eram o que eles utilizavam. Tá? Então, assim, eles ergueram prédios, eles eram considerados, eles ergueram cidades extraordinárias, a gente vai falar de algumas aqui, e eles construíram também quadras de esporte. Pessoal, é interessante a gente já falar aqui do povo asteca, desculpa, do povo maia, que eles aqui já possuíam bolas, e a bola que eles desenvolveram aí eram bolas de borracha, tá? Então, acredita-se que a borracha já tenha sido criada aí bem antes aqui na América do que do ciclo na Amazônia. Aí, pessoal, nós temos uma pirâmide maia. Se você observar no pé daí, você vai ver algumas pessoas, para você ter a ideia da dimensão de uma pirâmide maia, do tamanho que ela era, certo? Então, pessoal, as pirâmides, elas eram enormes e lá no topo, lá em cima dela, pessoal, dessa pirâmide, tinha um templo religioso. Tá? Então as pirâmides maias, ao contrário das pirâmides egípcias, que eram câmaras mortuárias, as pirâmides maias eram usadas aí como templos religiosos, locais de adoração. Tá? E aí, pessoal, os impostos da sociedade maia era paga aí com parte do que eles produziam. Então agora a gente vai falar da produção aí dos maias, tá, pessoal? A agricultura maia. A agricultura maia, pessoal, olha o que eles cultivavam aí, ó.
feijão, abóbora, né, chamada em alguns lugares de girimum, algodão, cacau, abacate e o milho, tá, pessoal? Como a gente está vendo aí na imagem, o milho era a base da alimentação dos maias. Eles comiam milho assado, milho cozido, farinha de milho, fazia, né, cozinhava com a comida, tá, pessoal? Então o milho entrava em todos os tipos de alimentos dele. Outra característica, pessoal, interessante do povo maia é que eles tinham o hábito de comer peru. E o peru, pessoal, era uma ave que não havia na Europa. Então, quando os europeus chegaram, eles observaram esse hábito, né, de comer peru e eles acabaram levando o peru para a Europa depois que eles tiveram contato aí com os maias. Aqui nós temos a ruína, pessoal, de uma cidade maia, chamada cidade de Copán, né? Porque a gente falou que a característica dos Maia era a construção extraordinária, principalmente de suas cidades. Tá? Então, Copán é considerada hoje a mais bela cidade maia. Pessoal, lá na Europa, na Antiguidade Europeia, havia um imperador chamado Alexandre, um grande, ele era imperador da Macedônia. Então, pessoal, ele construiu um dos maiores impérios da antiguidade europeia. Só que em cada lugar que ele chegava, ele mandava construir assim, em alguma região, ele mandava construir as cidades. Tá? Então, as cidades que ele mandava construir eram caracterizadas por serem cidades belas, bonitas, maravilhosas, e ele sempre dava o mesmo nome para essas cidades, que era Alexandria. Então, na antiguidade aí europeia, haviam várias cidades, umas 4, 5 cidades chamadas de Alexandria. Pois bem, pessoal, por que eu falei isso? Porque depois que os arqueólogos descobriram as ruínas de Copán, eles ficaram impressionantes com uma semelhança da construção aqui dos maias com uma de Alexandre lá na Europa, sendo que eles nunca se encontraram. Alexandre até morreu muito jovem, com 33 anos. Então, por isso que os arqueólogos deram um apelido de Copán como Alexandria do mundo maia, tá? Mas é só um apelido, pessoal, porque Alexandre o Grande nunca esteve aqui na América. Bom, pessoal, falando agora da astronomia maia, que é uma coisa bem característica desse povo aqui, tá? Então eles tinham essa questão da precisão deles, tanto em elaborar calendário, como, por exemplo, pessoal, em prever eclipses solares. Então eles sabiam que daqui a tantos meses ia ter eclipse, e realmente tinha, essa precisão era impressionante, tá? Então, por isso que tem alguns calendários, muita gente que fala, 2020 vai ser o fim do mundo, porque é o calendário maia que disse. Então muita gente acaba usando essas expressões por conta dos maias, tá? Então eles se desenvolveram muito nesse lado da ciência. Para vocês terem uma ideia, pessoal, do tanto que ele se desenvolveu nesse lado da ciência, eles inventaram o número zero, né? Não era considerado aí por nenhum povo europeu da antiguidade. O número zero não existia para nenhum povo grego, não existia para nenhum povo romano, desculpa. Tá? Então os médicos também, pessoal, que o lado científico bem avançado, eles faziam cirurgias já nessa época e o tratamento era feito, pessoal, com plantas medicinais. Estima-se que nessa época havia mais de 1.200 tipos de planta medicinal ali na região da América Central. Bom, agora, pessoal, vamos falar aqui de um outro povo, agora já entrando na América do Sul, falando aí dos Incas, que eram considerados aí os filhos do Sol. Tá? Então, os Incas, pessoal, formaram o maior império indígena da América até hoje, maior até do que os Astecas. E como eles conseguiram formar tudo isso, pessoal? Também por meio das guerras, conquistando outros povos aí. Pessoal, boa parte do território Inca hoje fica no Peru, e uma parte aí da Bolívia, mas boa parte aí fica no Peru. Tá? Então, eles se destacaram também pela construção com pedras. E eles, pessoal, conseguiram desenvolver aí milhares de quilômetros de estrada de pedras. É como se fosse naquelas cidades do interior, onde você coloca aquelas paralelepípedos, aquelas pedras um do lado da outra. Então, eles construíram milhares de estrada. E para que servia essa estrada, pessoal? Normalmente aí para você ir buscar, cobrar impostos e tudo. E isso fez com que o imperador Inca tivesse um controle maior sobre a sua população. Aqui nós temos a ruína de uma das cidades incas, né? Que as principais cidades incas, pessoal, eram Machu Picchu e Cusco, que era a capital aí do Império Inca. Essas duas eram as principais cidades incas.
Bom, começar a falar de Cusco, como eu falei para vocês, Cusco era a capital do Império Inca, tá, galera? E o Cusco, pessoal, viviam nessa cidade mais de 200 mil pessoas, só na cidade de Cusco. E a característica, pessoal, da cidade, da construção incas, é a questão do planejamento, né, da cidade planejada, que tem local mais fácil de você encontrar, movimentar, tá? Os templos que eles construíam tinham decorações, né, para agradar. E as ruas também eram bastante movimentadas. Os prédios, pessoal, também aqui que a gente falou que eles erguiam prédios, eram muito grandes. Eles construíam esses prédios com grandes blocos de terra, de pedra, desculpa, tá? E impressionante, pessoal, porque essa região da Bolívia, do Peru aí, pega um pedaço ali do famoso cinturão de fogo, né? Falando um pouco aqui de geografia. E era comum ter terremotos nessa região. E os terremotos que haviam na região aí não conseguiam derrubar esses prédios construídos com blocos de pedras que os incas faziam. Outra cidade importante, pessoal, como a gente falou, é a cidade de Machu Picchu, que foi erguida aí no alto das montanhas. Até hoje, pessoal, esse lugar é bem visitado, principalmente por brasileiros. Há um grande número de brasileiros indo visitar as ruínas de Machu Picchu. É considerada, pessoal, era considerada pelos incas cidade sagrada, ok? Então, o que gera grande intriga, eu botei aqui, ó, intriga os arqueólogos, é como eles subiram, né, com essa grande quantidade de pedras para poder construir essas cidades. Muita gente fala que eles moldaram, né, nas rochas que já havia no local, tá? Mas não existe uma explicação científica para isso. Bom, pessoal, os incas, diferente aí dos maias, que a gente falou que tinha o número zero, diferente dos astecas, os incas não tinham um sistema de escritas, tá? Então, para poder controlar o comércio, para poder controlar a organização social, eles desenvolveram o famoso quipu, tá? Que eram essas cordas aí, ó, um cordão que estava amarrado vários outros cordões, como a gente está vendo menor, tá? Com cores e tamanhos diferentes. E aí você fazia esse diferente tipo de nó. Para quê, pessoal? Para você registrar o que estava acontecendo na sociedade. Então, aqui nós já temos um quipu bem maior, né? Então, o quipu, pessoal. Então, ó, as cores identificavam aí os tipos de objetos. Cada nó identificava aí a questão de quantidades, as questões das datas, tá? Então eles registravam informações sobre a população, a administração e até a economia. Pessoal, aqui, por exemplo, nesses nós, eles indicavam aí a quantidade de saco de milho que tinha no império. Ou, por exemplo, o tamanho da população, quanto ela está crescendo. Tudo isso era registrado através de nós, tá? E salvo aí nesses quipus. Bom, aqui, pessoal, vamos falar agora da Ailu, mas nós só vemos um animal aqui, pessoal, chamado de lhama, porque Ailu, pessoal, era um local, tá? Eram aldeias formadas por um conjunto de famílias de camponeses, onde tudo o que eles produziam, pessoal, era para consumo coletivo. Então eles plantavam milho, porque o milho, pessoal, ele era comida típica dos astecas, dos maias, dos incas e dos tupis, que nós vamos ver aqui a pouco, tá? Então eles plantavam milho, feijão, batata e pastoreavam aí as lhamas, comum aí, esse animal é bem comum na Cordilheira dos Andes. Tá? Então, assim, a água chegava ao interior também feita por canais. Isso é característica também dos três povos aí. Bom, agora, pessoal, para a gente finalizar os incas, os camponeses incas, eles tinham que prestar serviços gratuitos para o Estado, como explorar minérios, tá? na agricultura. Então, esse trabalho gratuito que os camponeses eram obrigados a prestar para o Estado, que eram chamados aí de mita. Bom, agora, pessoal, vamos falar um pouco aí dos nossos índios, né? Dos índios aqui no Brasil, tá? No Brasil, galera, a população indígena era de aproximadamente
4 milhões de pessoas. Para vocês terem uma ideia, pessoal, de quanto isso aí era um número bem significativo, em Portugal, nesse mesmo período, havia apenas 1 milhão de habitantes. Então, era 4 vezes maior a população portuguesa. Hoje, pessoal, no Brasil existem cerca de 817 mil indígenas, agrupados em 231 povos. Então, pessoal, durante toda a história do Brasil, desde 1500, o número de índios só diminuiu. Eles foram caindo gradativamente. O que aconteceu de um fenômeno assim um pouco atemporal foi que nos últimos anos o número de índios deu uma subida. Mas hoje também, se a gente for analisar aí agora o número de garimpeiros invadindo áreas indígenas, esse número deve voltar a cair logo logo. Pessoal, a gente costuma dividir aqui os índios, tá, em grupos linguísticos, tá? E também, por exemplo, um grupo bem conhecido que a gente vai falar agora é os tupis, tá? Que são os famosos habitantes do litoral. E tem também, pessoal, os índios que eles eram chamados de tapuias, que são os índios que vivem mais no interior. Hoje, galera, os cientistas sociais preferem classificar os povos indígenas de acordo com as suas línguas, tá? Com os troncos linguísticos, né? Com o estilo de fala deles. O povo, por exemplo, os povos Tupinambá, Potiguar e Tupiniquim, por exemplo, falavam uma língua parecida. Então, por isso, são considerados aí do mesmo grupo, do grupo Tupi, ou seja, o tronco Tupi. Okay? Os outros índios, pessoal, por exemplo, os aimorés, os carajás e os cariris, também tinham um idioma bem parecido. Então, portanto, eles faziam parte de um outro grupo, que é chamado de Macro-G. Tá? Então, existem outros grupos aí, Arawak, né, e muitos outros troncos linguísticos no Brasil. Então, por exemplo, o tupi, também conhecido aí como tupi-guarani, era falado em todas as regiões brasileiras, tá? De norte a sul. Ele era falado e entendido também pelos colonos, pelas pessoas que já viviam aqui no Brasil, né? Os descendentes aí dos portugueses. Então, durante algum tempo, o rei proibiu se falar essa língua aqui no Brasil, até porque ele não entendia e não sabia o que estava acontecendo ao seu redor. Então, aqui eu coloquei para vocês algumas palavras aí da língua tupi-guarani. Arara, paca, samambaia, peteca, maracujá. Essas aí são palavras de origem tupi-guarani. Outro grupo, pessoal, que a gente falou aqui é o grupo do Macro-G. Então, pessoal, o Macro-G ele já é um pouco bem menor, o tronco dele é bem menor do que o tronco Tupi. Então, o Macro-G ele só foi falado por algumas tribos da região do Centro-Oeste apenas, ok? Bom, pessoal, existem algumas diferenças e algumas semelhanças entre os indígenas brasileiros. Importante a gente ressaltar que os incas e os astecas formaram um grande império. Já os maias e os índios no Brasil, não, eles viviam em tribos, eram diferentes. Então, as principais diferenças entre os índios aqui no Brasil, pessoal, entre os indígenas aqui no Brasil, é a questão da língua, como a gente já viu, tem vários troncos, né? A gente destacou dois, que é o Tupi e o Macro-G. A questão das crenças, pessoal, a questão da religiosidade. Normalmente as pessoas costumam caracterizar como se fosse uma coisa só, mas também são bem diferentes. Então a gente classifica as religiões indígenas como animistas, por terem algumas semelhanças, mas tem muitas diferenças. Por exemplo, existem algumas tribos que eram chamadas de antropofágicas. O que isso quer dizer, pessoal? Que elas comiam a carne humana. Então eles prendiam lá um prisioneiro de guerra, até tratavam ele bem, e depois de um tempo matavam e comiam sua carne. Mas por que algumas tribos faziam isso? Eles acreditavam que se você comesse a carne do outro, você estaria adquirindo a força, né, a inteligência, os dotes, né, as qualidades desse guerreiro. Então ele acreditava que você adquiria tudo isso ao comer a carne humana. Então, pessoal, para muitos que eram comidos lá e devorados, era até um motivo de orgulho, né? Porque ele era considerado alguém forte ou alguém inteligente. Outra característica também, pessoal, é a questão da cultura, até mesmo da alimentação. Existem características como a mandioca, o milho, que são semelhantes, mas existem muitas diferenças, principalmente dependendo de onde está em relação à região do Brasil.
Bom, as semelhanças, pessoal, já são muitas, principalmente aí no que diz respeito àquela questão da coletividade. Para o índio, pessoal, a terra pertence a quem trabalha nela, tá? E eles fazem uma divisão do trabalho, como a gente está vendo aí na imagem, de acordo com o gênero, masculino ou feminino, e também de acordo com a idade, tá? Então, todos os membros do grupo têm acesso ao conhecimento necessário para você sobreviver. Por exemplo, existe a atividade das mulheres, mas não quer dizer que o homem não saiba fazer a atividade das mulheres. É só aquela questão de dividir para poder produzir mais. Então, a mulher sabia fazer o trabalho do homem também. Então, todos os membros do grupo têm acesso ao trabalho dos outros. Aqui, pessoal, nós temos a construção, né, de uma casa indígena, tá? O nome oficial, galera, chama-se maloca. E aí acaba as pessoas abreviando e chamando apenas de oca, tá? Então, as malocas é a casa do índio, feito de madeira e coberta com folhos de palmeiras. E o interessante, pessoal, é que pode chover o que for, que não tem goteira aí de infiltração. Aqui, pessoal, é uma tribo e observe uma característica que é bem comum nas tribos. As casas ficam afastadas, né? Existe um grande pátio aí no meio e a agricultura é desenvolvida atrás das casas. Tá? Esse grande pátio aí era o local utilizado para os índios, por exemplo, se reunir, fazer suas reuniões, fazer suas festas, seus rituais religiosos, né? Bom, aqui nós temos um líder indígena, que os tupis chamavam eles de morubixabas. Os morubixabas, pessoal, são conhecidos também popularmente como caciques. Tá? Então eles são o líder, ele que lidera aí as aldeias indígenas. As decisões mais importantes, pessoal, o cacique normalmente ele reúne a um conselho, que são os velhos, os anciões, né? Os anciãos das tribos. E temos também o líder religioso, pessoal, que é chamado de caraíbas, ou também conhecido popularmente aí como os pajés. Tá? Então, ele já que mexe com aquele lado da cura, se tem algum doente, ele tem aquele conhecimento vasto das plantas ali ao redor para buscar medicamentos ou coisa do tipo. Bom, pessoal, agora vamos falar aqui dos contatos dos portugueses com os índios brasileiros, né? Então, o primeiro contato dos portugueses com os nossos índios, pessoal, foi de uma tribo chamada de índios tupiniquins, tá? Então, os índios estranharam quase tudo ali na questão do europeu. Né? Então, a questão aí que a gente está vendo na imagem do espelho, muitos índios acreditavam que o espelho sugava a sua alma, né, para lá, para o interior. E, pessoal, como a gente falou, existem as tarefas masculinas e as tarefas femininas. E quais são as tarefas femininas aí dos indígenas? Pessoal, a mulher é responsável por plantar, cultivar e colher. Olha um dado interessante, pessoal. O terreno tinha que ser preparado, mas quem preparava o terreno, derrubando a mata e preparando a terra para o cultivo, era o homem, era um trabalho do homem. Depois que a terra estava pronta, que a mulher ia plantar, né, e cultivar e depois colher aí. Cabia à mulher também fazer a farinha, basicamente fazer a farinha de mandioca, mas se fazia farinha de milho também. Era a função da mulher também tecer a rede, tá? A rede, pessoal, que era de dormir, não é rede de internet, não. Fazer cestos, vasos, objetos usados nos rituais religiosos e nas festas. Cabia a ela também cuidar das crianças e preparar a alimentação. Já, pessoal, as tarefas masculinas, como nós aqui já falamos, é preparar o terreno para o plantio, derrubar a mata, né? Então, preparar tudo para a mulher poder plantar. Eles também tinham que construir armas de guerra, construir as canoas. É até bem famosa aquela pergunta, com quantos paus se faz uma canoa? Pessoal, normalmente a canoa é feita com um pau só, que é com um tronco de uma árvore. Então, você vai ocando esse tronco até ele virar uma canoa. Porque se você fizer emendas, entra água e aí já não serve. Cabia ao homem também, pessoal, era tarefa masculina cuidar da segurança do grupo, tá? E sair para caçar e pescar, trazer alimentos, né, para a mulher poder preparar, porque preparar a comida era tarefa feminina, certo? Bom, pessoal,
No início, as relações eram mais amistosas. O que os portugueses queriam, eles faziam o famoso escambo. O que é o escambo, pessoal? Escambo é quando você troca um produto por outro produto. Então você vai trocar uma barra de ouro por um espelho. Mas, professor, o ouro não vale mais. Mas quando você não sabe quantificar, saber o valor, né, atribuir valor a um bem individual, você só troca um por um, é chamado de escambo. Havia também, pessoal, os casamentos entre os homens portugueses e as mulheres, né, indígenas, as mulheres tupis. E, pessoal, também havia alianças. Por exemplo, quando você queria derrotar uma tribo, você buscava os inimigos dela, fazia amizade e ia atacar e escravizar outras tribos. Bom, pessoal, as mortes dos tupis, como a gente está vendo aí, o índio morrendo e o sangue formando a bandeira do Brasil. Tá? Então, assim, o primeiro fator foi a quantidade de doenças que os indígenas nunca tinham visto, né, e chegou da Europa para cá, como a simples gripe, sarampo, tuberculose ou varíola. Então, essas doenças, pessoal, ao chegar, né, matou, dizimou milhares de indígenas aí. A questão do uso da arma de fogo, como a gente está vendo aí na imagem, né, apesar dos índios serem mais numerosos, as armas dele eram de menor poder ofensivo. Tá? O trabalho escravo, né, o primeiro tipo de escravidão no Brasil feito pelos europeus foi a escravidão indígena. Tá? E a luta contra a escravidão, poder lutar para não ser escravo. Por isso que acabou matando também milhares de índios aí. Bom, galera, é esse o nosso capítulo, um pouco mais curto. Espero aí que tenham gostado e até a próxima aula. Grande abraço aí a todos.